Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Ontem ao ler a Bíblia, aliás, ao assistir um culto da minha igreja, a pastora estava falando sobre o Salmo 68 e eu fui lê-lo para entender melhor. E achei muito interessante. É um salmo interessantíssimo, importante para quem está precisando de ajuda, para quem está doente, para quem realmente, para os necessitados. É o Salmo 68. Cântico de louvor e ação de graças a Deus como nosso Salvador. Salmo e cântico de Davi para o cantor mor. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles, como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, Selá, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Baçã, um monte elevado como o monte de Baçã. Porque saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor,
que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação, Selá. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Baçã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Versículo 26, gente, muito importante. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. O teu Deus ordenou a tua força, confirma, ó Deus, o que já realizastes por nós, por amor do teu templo em Jerusalém. Os reis te trarão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, Selá. Aquele que vai montado sobre os céus, dos céus, desde a antiguidade, eis que envia sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Muito importante esse versículo 34. Vou ler de novo. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Achei interessante aqui também que ele fala dos santuários. É importante a importância dos santuários, né? Os santuários de Deus. Eu vou falar um pouquinho agora de alguns versículos. Deixa eu só marcar aqui. Do versículo 4 ao 6, diz o seguinte: dos pobres e desamparados. Ele é o pai do órfão e o defensor da viúva. Ele provê lares para os que não têm onde morar e livra os cativos, concedendo-lhes suas bênçãos. Aqueles que se rebelam contra Deus não são capazes de ver seu cuidado generoso e vivem numa terra seca.
No versículo 4, a expressão seu nome é Jeová ou Javé, é uma referência à designação ao nome de Deus em seu concerto com Israel. Uma abreviação desse nome pode ser vista no final da palavra Aleluia, louvai ao Senhor, da literatura hebraica. Do versículo 7 ao 10, Deus revelou sua presença junto dos israelitas, realizando grandes feitos em favor deles. Depois do êxodo da terra do Egito, ele se manifestou durante a jornada no deserto e através da entrega da lei do Monte Sinai. No versículo 18, como grande vencedor, depois de sua ascensão, Cristo concedeu dons espirituais aos seus discípulos. É muito importante isso aqui, gente, porque o versículo 18 diz o seguinte: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre nós. E aí ele diz o seguinte: depois da sua ascensão, Cristo concedeu dons espirituais aos nossos discípulos. Nesta imagem, um rei volta da batalha, liderando um desfile triunfante com os derrotados cativos. Ou seja, aqui ele está dizendo que mesmo os mais rebeldes receberão dons, né? Às vezes a gente tem um dom de cura, um dom de... cada um tem o seu dom que Deus lhe deu desde o seu berço. E muitas vezes as pessoas se engrandecem por isso, mas muitas vezes nós somos cativos, nós fomos gente muito ruim. E agora precisamos melhorar como pessoa, como gente, né? Do versículo 33 ao 35, a presença de Deus com seu povo, tanto no passado quanto no presente, é uma realidade maravilhosa sobre a qual devemos meditar até que ela transforme nossa vida. O salmista chama outros para adorarem ao grande e bondoso Deus que dá poder e força a seu povo. Belíssimo, belíssimo esse versículo, gente. Então, assim, nós temos que adorar a Deus todos os dias, né? E muitas vezes não é porque acontece alguma coisa ruim com a gente que a gente não adora a Deus, não. Às vezes é porque, infelizmente, não está no momento de Deus nos livrar de determinada coisa. Eu, por exemplo, eu me considero uma mulher de Deus, uma leitora da Bíblia, uma evangelizadora, mas eu sofro bastante, né? E às vezes até as pessoas, como que eu posso dizer, até duvidam que eu sou uma pessoa que ora, mas a prova disso está aqui. Eu leio a Bíblia, eu comento com vocês, e isso porque hoje nós temos condição de gravar uma leitura como essa e poder compartilhar com outras pessoas para que elas ouçam, né, e aprendam um pouquinho mais sobre Deus. E assim, então, não é que eu não oro, eu oro sim, eu oro todos os dias da minha vida, graças a Deus, mas infelizmente coisas boas e ruins acontecem, né? E eu não posso culpar Deus e nem tampouco me livrar da minha culpa, mas dizer que eu não oro não é verdade. Eu oro, eu falo com Deus,
como eu já disse em outros vídeos, nem que eu esteja deitadinha já na minha cama, morrendo de sono, mas eu oro, eu falo com Deus, eu peço pela minha família, pelos meus familiares, pelos meus amigos, que é assim que nós devemos orar, viu, gente? Pedindo por nós, pela nossa família, pelos nossos familiares e pelos nossos amigos. Nós precisamos orar uns pelos outros, para que uns possam ajudar os outros, né? Através da sua fé, do seu pedido, da sua súplica a Deus, né? Bom, queridos amigos, espero que vocês tenham gostado da leitura. Esse salmo eu achei assim maravilhoso. Aliás, os salmos eles são encantadores, né? Eu sempre li desde criança e acho muito bacana. E que cada um de vocês que ouça essa leitura, que receba paz, que receba cura, que receba refrigério, que receba calma, que receba a força de Deus para você passar por tudo que você está passando, estando você aonde estiver. Não esqueça que Deus, o Divino Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está com você. Que a paz do Senhor esteja entre todos nós. Fique na paz de Jesus. Glória a vós, Senhor.